Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. O próximo culto da família, domingo agora é o culto dos jovens. E os jovens devem estar pingando fogo do céu para esse culto de domingo. Vai ter vigília hoje à noite? Vão estar em vigília aqui orando. Graças a Deus, que o Senhor abençoe os nossos irmãos que buscam a face do Senhor. Tiago 4, a partir do versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis. A outra versão que diz adúlteros e adúlteras. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, mais uma vez, traz-nos um discurso forte, um confronto prático, realista, com o propósito de trazer de volta pessoas que de alguma forma estavam se desviando do caminho. Muitas vezes, o remédio para se trazer quem está dormente é amarra. Nem sempre a palavra que salva é aquela mais suave. Com muita politização, muito cuidado. Percebam que Tiago não falta com respeito. Ele mantém um nível elevado da conversa. Mas suas palavras são duras, são fortes. Porque são palavras de um pastor que deseja salvar. Ele começa dizendo: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós?
Warren Wiersbe faz uma observação interessante acerca desta passagem. Ele diz que nesse texto existem 3 guerras, 3 grandes guerras. A primeira delas, a guerra entre pessoas. A segunda, uma guerra interior. E a terceira, uma guerra contra Deus. E nessas 3 guerras, os personagens não são descrentes, não são incrédulos, são crentes. São gente que faz parte da igreja. A primeira guerra, a guerra entre pessoas. Há exemplos claros nas Escrituras, e eu quero ler estes exemplos com vocês. De igrejas onde haviam conflitos carnais, registrados na Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Paulo disse assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Segunda expressão, como é que ele diz? Na minha versão diz assim, como a crianças em Cristo. Ele está dizendo, gente que não está andando segundo o Espírito e gente que não amadureceu, que está agindo como criança. Agora veja a criancice aqui. Versículo 2, como é que diz? Podem ler, por favor. Isso porque são carnais. Pastor, o que é que ele quer dizer com isso? Que deu leite e não deu um alimento sólido? Quer dizer que ele não foi duro o suficiente, ou que não aplicou a doutrina de forma completa? Não. É que quando ele deveria estar se aprofundando em assuntos como ele fez na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, por exemplo, ele estava tendo que tratar de coisas simples, até banais. Quando ele deveria estar dando um curso superior, ainda estava ensinando os rudimentos do jardim de infância, porque eles não tinham amadurecido para isso. Próximo versículo. Invejas, contendas e o quê? E dissensões. Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois capazes? Versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
Qual era o problema dessa igreja? Ela estava dividida em partidos. Os que diziam que era de Paulo, os que diziam que era de Pedro, os que diziam que ouviam apenas Apolo, e os que diziam que ouviam apenas Jesus Cristo. Aí você pensa, esses deveriam ser os mais espirituais. Eram tão carnais quanto os outros. Penso até que mais carnais. Porque esses aqui não se submetiam a liderança nenhuma. Ou seja, Paulo não era ninguém para eles, Pedro não era ninguém, Apolo não era ninguém. Eles só faziam alguma coisa se o próprio Jesus descesse do céu e mandasse. Só isso. E Paulo disse assim: vocês estão pensando em quê? Estão pensando que quem planta é alguma coisa? Que quem rega é alguma coisa? Deus é quem dá o crescimento. Nós somos apenas cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo está explicando, nós não merecemos glória. Nos contentamos com o respeito. Como é que vocês estão? Me permitam usar essa expressão popular. Como é que vocês estão arengando por uma besteira dessa? Era isso que Paulo queria dizer aos coríntios. Estava havendo uma guerra ali por isso. Ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Do 1º ao 8º versículo. Leiam comigo, prestando bem atenção no que você está lendo. Vamos lá? Podem ler, por favor. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? 3. Sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 4. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são imensos, estima na igreja. Olha o versículo 5. Envergonhado digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, 6. mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. 7. Na verdade, está realmente uma falta entre vós, Deus demanda uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Além da briga deles para saber a quem pertencia, quem era o pastor melhor para eles, eles tinham guerras entre eles, sendo levadas a tribunais, irmãos contra irmãos. E Paulo disse assim: não tem ninguém com sabedoria para vocês constituírem como um juiz para resolver a questão? E o que chama mais a minha atenção é o seguinte: Paulo diz, vocês não estão dispostos a sofrer o dano. Às vezes é uma coisa tão pequena, e vocês, além de não quererem sofrer o dano, vocês ainda provocam o escândalo.
E ele usa uma expressão forte, ele diz: eu digo isso para vergonha de vocês. Essa aqui era uma segunda guerra em Corinto. Mas tinha uma terceira. A guerra pelo uso dos dons espirituais. Gente que queria demonstrar maior espiritualidade pelo uso dos dons. E Paulo explica que o maior dom é o fruto do Espírito, o amor. E olha o que é que ele diz. 1 Coríntios 13. Versículo 8. Até o versículo de número 11. Versículo 8, como é que diz? O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Segure só um pouquinho. Os verbos aqui estão sendo usados para o futuro. Desaparecerão, cessarão. E até a ciência é colocada aqui. A ciência passará. Profecias, línguas e ciência. Quem entende que as profecias cessaram, também deve entender que não existe mais ciência. Quem entende que não existe mais línguas, também deve compreender que não existe mais ciência. Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10. Mas quando vier e é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é em parte aqui? O uso dos dons. É o que em parte conhecemos. É o que em parte profetizamos. Esse conhecimento que é parcial, ele vai cessar. Quando? Quando vier o que é perfeito. A não ser que você entenda que Jesus já veio, arrebatou a igreja, e você ficou. Aí você pode dizer, não tem mais dom, não tem mais língua, não tem mais profecia e nem tem mais ciência, porque o que é perfeito já veio. O texto diz que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que é que Paulo está chamando de meninice? A discussão sobre esses dons. Quando eles deveriam ser usados para edificar pessoas, estavam sendo usados para autopromoção e até para guerras, conflitos. Vocês estão vendo que essas 3 guerras em Corinto acontecem ainda hoje? Tem gente que briga na igreja porque elege um pastor como se fosse um ídolo, forma um fã-clube. Tem gente que briga na igreja por pequenas coisas e vão até a justiça muitas vezes, porque não tem maturidade para resolver um problema internamente. Tem gente que briga na igreja para saber como os dons deveriam ser usados. Quem é mais espiritual, quem é menos. Quando na verdade deveriam estar utilizando o mesmo tempo para a busca do dom ou dos dons. Do uso dos dons para a edificação. Mas não é só em Corinto que acontecem esses problemas. Vamos em outra igreja ver se lá tem problema também, irmão. Gálatas. Você vai só passar aí as cartas aos Coríntios e vamos ver se Gálatas, os irmãos da Galácia, se eles têm alguns problemas lá.
5 e 15. Vamos ver se o negócio lá está mais tranquilo do que em Corinto. 5 e 15. Como é que diz? Todos juntos? 1, 2, 3. Irmãos, com todo respeito, parece que Paulo está chamando esse povo aqui de quê? De animal, de cachorro, dá até para dizer que estava havendo uma cachorrada por lá. Se vos mordeis e vos devorais. Irmão, um cachorro que morde é o cachorro inseguro e traiçoeiro. Ou aquele que tem um instinto selvagem de atacar. Eu lembro que uma vez eu estava numa praça e eu vi um cachorrinho de rua. Ele foi se aproximando de uma criança para morder a criança. E ele foi assim, bem sutilzinho. E eu prestando atenção. Quando ele chegou perto da criança, eu disse, ei! Aí ele parou. Só que ele fez o seguinte, ele parou, mas cismou comigo. Quando eu fui para o carro, lá vinha ele, do mesmo jeito. Eu olhava para trás, ele parava. Ele só mordia quando pegava alguém desprevenido. Tem gente que é assim. Há aqueles que ainda não converteram essa parte da natureza. E é como um bicho selvagem. Qualquer coisinha vai para cima e já tem que ter uma briga, uma confusão. Aí Paulo disse assim, peraí, meu irmão. Se vocês continuarem desse jeito, se mordendo, se devorando, daqui a pouco, vocês vão ser destruídos mutuamente. A confusão lá nas igrejas da Galácia é porque um grupo de judaizantes chegou lá e disse, para vocês serem crentes, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Quem guardava a lei se achava mais espiritual do que os outros. Isso gerou intensos debates e problemas naquela igreja. Vamos para outra igreja mais calminha. Essa é mais calminha mesmo, Filipenses. Quase você não encontra repreensão na carta aos Filipenses, mas de repente, capítulo 4, versículo 2, olha o que é que Paulo diz. Como é que diz, versículo 2, 4 e 2? Aqui o negócio é mais light, é mais tranquilo. Eram duas irmãs que não se entendiam. Evódia e Sintique. Ao que parece, eram mulheres crentes realmente. Mas elas tinham um rançozinho entre elas. Aí Paulo disse assim, eu quero dizer às duas irmãs. Olha só, ele manda uma carta, e no meio da carta ele diz. Quero dizer às duas irmãs que aprendam a pensar concordemente no Senhor. Que ao invés de viverem discordando de tudo, vocês encontrem um ponto de equilíbrio para pensarem concordemente, para terem um só pensamento. Carta aos Efésios. Efésios, capítulo 4. Do 1º ao 6º versículo, abram para conferir.
Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Versículo 2. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 4. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Vejam que para falar desse assunto, Paulo disse assim: eu estou rogando. O prisioneiro do Senhor está rogando a vocês que andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí ele continua. Para andar de acordo com a vocação, vocês precisam ser humildes. Vocês precisam ser mansos. Controlar a força de vocês. Vocês precisam ter paciência para suportar uns aos outros. E fazer isso em amor. Aí ele diz: esforçando-vos. Qual é a palavra que ele diz depois de esforçando-vos? Na versão de vocês, como é que diz? Versículo de número 3. Na minha versão, a palavra é colocada assim: esforçando-vos diligentemente. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa cuidadosa. Pessoa cuidadosa, ela vai fazendo com muito cuidado as coisas para nada dar errado. Paulo disse: se esforce tendo cuidado. Você vai ter que ter cuidado do que fala, cuidado como age, como reage. Para quê? Para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ao invés de criar uma guerra por uma coisa insignificante, se esforce para guardar o vínculo do Espírito. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olhem só. Na mesma carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pastor, como é que o senhor resume essa história de guerra entre nós? Resumo dizendo o seguinte: onde há gente, diga comigo, onde existe gente, tem problema. Onde existe gente, tem problema. Isso é desde o livro dos Atos dos Apóstolos. As igrejas em Corinto, Filipos, Éfeso, Galácia. E agora os judeus que estão dispersos, Tiago diz assim: de onde é que está vindo essas guerras entre vocês? Agora percebam que há sempre uma recomendação em como resolver. Porque o Espírito Santo não vê como normal crentes que andam no Espírito viverem guerreando. Em todas estas passagens há um confronto à guerra.
E não a tentativa de normalizar. Não, isso aqui acontece, então nós nunca vamos resolver. Não. Cada uma das passagens mostra uma saída. O que a palavra de Deus está mostrando é que só existem guerras entre pessoas quando as pessoas querem guerrear. Tem gente que parece que acorda com vontade de arrumar uma briga. Não é assim? Tem gente que é assim, acorda com vontade de arrumar uma briga. E se você tem um Espírito Santo, você não pode ser desse jeito. Tiago diz que há uma outra guerra, um outro conflito. Versículo 2. Aliás, versículo 1 ele diz: de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne. Ele diz que a origem dos conflitos entre pessoas vem dos conflitos internos, das paixões que militam na vossa carne. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Quem vive em conflitos, quem causa conflitos, quem promove conflitos, é quem não está bem consigo. É a pessoa que não está bem consigo. Então ela quer descontar nos outros. Ele quer descontar nos outros o que está acontecendo dentro de si. Tiago, ele é muito específico quando diz: a origem disso, dessas guerras entre vocês, vem dos prazeres que guerreiam na vossa carne. Aí ele cita: vocês cobiçam e não têm. Vocês matam, invejam e não podem obter nada. Vivem lutando e fazendo guerras e nada têm, porque vocês não pedem. Olha só quais são os prazeres que militam na carne. O egoísmo. O egoísmo. Vocês querem esbanjar dos vossos próprios deleites, está escrito no versículo 3. Essas pessoas, elas estão pensando apenas em si mesmas. O egoísmo venceu Eva e Adão antes de comerem o fruto. Porque ao ouvirem a proposta da serpente, em Gênesis capítulo 3, a conclusão deles foi: vamos comer desse fruto porque ele é agradável à vista. Nós vamos comer porque vamos se tornar, ou nos tornarmos iguais a Deus. Eles queriam tudo para si. Deus tinha dado a natureza, o mundo, plantado um jardim para eles. Eles tinham a eternidade, a perfeição, a saúde plena. Mas não bastava. Quando eles foram submetidos a um teste, o egoísmo apareceu. O que foi que derrubou Lúcifer dos céus? De acordo com Isaías 14 e Ezequiel 28, foi o orgulho. Ele está dizendo: subirei, irei, me tornarei. Há sempre o eu antes de cada declaração. Ele se viu tão perfeito e tão grande que entendeu que poderia ter tudo para si e ocupar o lugar que pertencia ao próprio Deus. Subir ao monte da congregação e assentar-se lá no lugar de Deus. Vão observando que tem egoísmo, que tem orgulho, cobiça e inveja. Nós tratamos sobre a inveja no culto passado.
Como ela é perigosa. Os invejosos normalmente são cobiçosos. A cobiça aparece entre os mandamentos como o último, mas ele é capaz, ou ela é capaz, de lhe induzir a quebrar todos os outros que vêm antes dela. Porque quem cobiça não está satisfeito com o que tem. Quem cobiça não está se importando com o bem-estar alheio. Quem cobiça está demonstrando egoísmo e ao mesmo tempo orgulho. Tiago mostra que esses prazeres são os que estão ocupando lugar no coração, de tal forma que estão guerreando dentro deles. Irmãos, muitas vezes isso é demonstrado por uma falsa espiritualidade, até com a preocupação com a obra. Porque em Números capítulo 12, Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés. E a conversa deles era uma conversa bonita. Moisés está pensando o quê? Como é que ele traz uma mulher dessas para o acampamento? Não conversou nada conosco. Deus não fala só com ele, não, fala com a gente também. Aí foi aparecendo o real motivo. Não tinha nada a ver com a mulher que ele tinha casado. Está lá em Números 12. Não tinha nada a ver com isso, não. Eles estavam tomados de inveja da autoridade de Moisés. E viram naquela situação uma brecha para fazer uma crítica a ele. E eles murmuravam entre eles, só os dois. Eles nem tentaram colocar o povo contra eles. Mas Deus ouviu. E Deus entendeu aquele ataque a Moisés, a autoridade de Moisés, como um ataque à autoridade dele. E o que ocorreu? Miriam ficou leprosa. Arão foi repreendido. A marcha de Israel, 2 milhões de pessoas no deserto, teve um atraso de 1 semana por causa disso. Isso atrasa a obra, irmão. Isso atrasa a obra de Deus. Isso atrasa a vida de quem vive dessa forma. Tem gente que vive na internet procurando pecados de líderes. Quem foi que caiu? Foi fulano de tal. E tem tanto blog, tantos canais especializados em fofocas gospels. Desde o Fuxico Gospel, que foi o que mais se destacou, aos outros que vieram depois. Tem gente que fica ali procurando tudo isso para usar como argumento. Toda vez que alguém cobrar alguma coisa dele ou dela, mas tem gente que fez isso aqui. Não, porque tem gente lá na igreja muito pior. Tem gente que está em cima do púlpito e faz isso e aquilo. Como se não tivesse responsabilidade diante de Deus. Como se Deus não fosse cobrar dela ou dele. Porque segundo a concepção dessa pessoa, tem gente mais errado, seja lá onde for. Deus é justo juiz, irmãos. E Ele não é justo juiz só para quem faz alguma coisa de ruim contra nós, não. Ele é justo juiz para nós também. Deus é um juiz imparcial. Se tiver errado, Ele não vai passar a mão na cabeça. A sociedade, ela encontra meios de relativizar as coisas. Já prestaram atenção que quando um homem é adúltero, as pessoas chamam ele de namorador? Já prestaram atenção nisso? O homem trai a mulher, fulano de tal é namorador.
Aí quando é a mulher, eu vou usar um alimento para chegar perto da história, é rapadura. Eu não vou dizer o nome, né, meu irmão? Vocês já prestaram atenção que são 2 pesos e 2 medidas? É uma forma de amenizar determinadas situações. Um rapaz que namora com muitas pessoas é exaltado. A moça que faz a mesma coisa é tida como alguém vulgar. Dois pesos e 2 medidas para um mesmo tipo de pecado. Pastor, isso é o machismo. Não, isso é pecado. Nos julgamentos, no discernimento. Deus não age assim. Ele trata as coisas como são. Agora mesmo há um movimento para mudar a linguagem. Os pronomes. Para que o gênero não seja mais discutido. São os pronomes neutros. Ao invés de ele e ela, agora, como é que chamam? Ilo, é? Ile. Meu Deus do céu, onde é que esse povo arrumou isso? Estão repetindo que é para isso pegar. Se tivessem o mesmo compromisso de ensinar a língua portuguesa, para que as pessoas falassem de forma mais correta, escrevessem de forma mais correta, não tem. A preocupação que tem é de mudar aquilo que está estabelecido. Para quê? Qual é o propósito disso? Relativizar. Dizer que isso aqui é normal, que isso aqui não tem problema nenhum. É isso que o mundo faz. Mas nós não somos do mundo, irmãos. Nós pertencemos ao Senhor. Aleluia. Há guerras dentro de todo crente, mas o crente nascido de novo, que não se deixa dominar pela carne, vence pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Agora vejam que uma coisa vai levando a outra. Primeiro ele mostra as guerras entre pessoas. Aí para explicar por que existem guerras entre pessoas, ele mostra. Porque as pessoas vivem um conflito interno. E nesse conflito há prazeres que guerreiam contra a alma. E ele cita alguns desses pecados. Está o egoísmo, está o orgulho, está a cobiça, está a inveja. Mas agora ele diz assim: vocês cobiçam e não têm? Vocês matam, vocês invejam? Vocês não podem obter, apesar de viverem em lutas e guerras, porque vocês não pedem. Vejam que agora Tiago sai da guerra entre pessoas, da guerra interna, e ele mostra esse problema como uma guerra com Deus. Gente que vive assim não tem tempo para orar. E quando ora, faz uma oração de si para si mesmo. Ah, pastor, mas eu conheço gente que ora todo dia, que não perde uma oração, que jejua. Não está orando de acordo com as Escrituras. Não está colocando em prática a palavra. Não está vigiando. Porque quem vive na presença de Deus não é para viver assim. Aí ele diz: vocês não estão recebendo, não estão desfrutando, porque vocês não pedem. Vocês não vivem uma vida de oração. E quando pedem, não recebem. Porque pedem mal. Para esbanjar, dizem, vossos prazeres.
Por que que eles pedem mal? Porque não conhecem o Senhor, nem a palavra. Eu me lembro quando eu era ovelha do pastor Manuel Xavier, que ele contou um testemunho, isso há cerca de 23 anos atrás. E ele disse que um irmão foi visitar a casa de uma irmã já idosa. E o irmão chamou e se preocupou porque a irmã não atendia, mas ele ouviu um barulho. E ele poderia até ter feito outra coisa, mas naquele dia ele foi brecheiro, ele foi brechar para ver o que estava acontecendo. Por que a irmã não atendia? Olha, irmão, o crente pode viver na brecha, mas não pode ser brecheiro. Quando ele olhou, a irmã estava com a faca, orando e dizendo: mata ele, Jesus, pega ele assim. Que oração era essa? Não, pastor, mas lá nos Salmos tem as orações impenitentes. Não é doutrina, é o registro da alma do salmista. Até porque o Senhor Jesus ensinou a abençoar e não a amaldiçoar. Tem gente que até quando vai pedir uma coisa a outra e a pessoa não dá, aí diz: Deus te abençoe, mas é como se estivesse dizendo assim: Deus te arrebente. Isso é uma coisa muito séria. Porque a pessoa não conhece a palavra, passa anos dentro da igreja. Nem é frequentador de culto de doutrina, nem de escola bíblica, não lê a Bíblia em casa. Aprende só os chavões, aquelas expressões. Aí não sabe como se deve orar. Entende que a oração, interessante que a oração para os judeus não era um instrumento de pedir, era um instrumento de relacionamento. Por isso que os salmos não são apenas canções pedindo. É alguém se relacionando, se abrindo para Deus, falando do que está sentindo, do que está pensando, da devoção com Ele, dos problemas que enfrenta. Quem ora deve ter no seu coração a predisposição para conversar com Deus, para falar com um pai amoroso e compreensivo, um amigo que se senta para ouvir. O Senhor Todo-Poderoso, que só com a sua presença já nos preenche e nos faz nos sentirmos bem. Aleluia. Se você está pedindo mal é porque você conhece pouco a palavra. Isso é uma coisa tão séria que nós estamos em campanha de oração. Nos cultos de quarta-feira, tiramos um momento para a oração. Mas prestem atenção que é um problema, uma guerra que nós vivemos. Que a gente ora 15 minutos. Tem gente orando ainda. 20 minutos é aquele silêncio que a gente pensa até que o povo foi embora da igreja. Já tem alguém aqui, quando vai olhar, tem um sentado, tem outro com a Bíblia aberta, tem outro. Graças a Deus que os irmãos estão amadurecendo e já há um número bem maior que está perseverando ali. E parabéns aos nossos irmãos por isso. Mas isso é um problema em muitos lugares. O povo não consegue mais orar meia hora. E por que é que não consegue? Não, é porque chegou cansado do trabalho. Não, é porque a vida devocional não está acontecendo. A pessoa não tem o hábito de orar. Aí se agonia, se angustia com 15, 20 minutos de oração. Por quê? Porque não tem um hábito. Tudo que tinha para pedir, para falar, falou ali. Em pouco tempo aí desapareceu. O que dizer, então, a vontade que tem é dar um cochilo ou então se levantar e arrumar outra coisa para fazer. Quando nessa oração você podia estar adorando a Deus. Você podia cantar um hino baixinho para não atrapalhar ninguém. Você podia elogiar a Deus por suas obras, lembrar dos feitos do Senhor, o que Deus fez da sua vida, enquanto ora.
Tiago diz que tem gente pedindo errado, está pedindo mal. Aí ele prossegue dizendo, infiéis ou adúlteros. Ele trata isso como adultério espiritual. Por quê? Porque essas pessoas estão em guerra contra Deus. Elas não sabem orar. E quando elas oram, elas demonstram que ainda são mundanas. Que tem amizade com o mundo. E quem tem amizade com o mundo tem inimizade contra Deus. E o que é ser amigo do mundo? Inimigo de Deus? Quer dizer que eu não vou ter amizade com as pessoas, pastor, que não são crentes de forma alguma. Você é para ser o melhor tipo de amigo que um descrente pode ter. Para ele dizer assim, eu tenho um amigo lá naquela igreja, aquela pessoa só fala a verdade. Aquela pessoa é direita. Quando eu estou perturbado, eu peço oração a ela. Ser amigo do mundo é concordar com as práticas, com as crenças, com os valores do mundo que se opõem a Deus e a sua palavra. Nós damos um exemplo aqui. Estão criando esses pronomes neutros. Você começa a usar isso. Isso é besteira. Você está sendo amigo do mundo. Você está concordando com aquilo que está sendo feito contra Deus. Não, pastor, isso não é contra Deus, não. Isso é um direito de algumas pessoas. Ninguém tem o direito de mudar a língua portuguesa, ou seja, qual for o idioma do mundo, para privilegiar um grupo de pessoas. Você entra no jogo, começa a repetir a linguagem. Daqui a pouco, você começa a repetir frases como meu corpo, minhas regras. E defende a mulher que quer abortar. E você diz, não, isso aqui, olha, é igreja de um lado e eu do outro. Essas coisas são separadas, negativo. Se você anda com Deus, você anda com Deus em todo lugar. Você não é igreja porque está aqui, você é igreja onde você estiver. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. É incrível, irmão. Tem gente que quando escuta qualquer crítica à igreja, a pastor e à Bíblia, não consegue tomar posição. Há uma maneira de ficar do lado e dizer, não, os irmãos não precisavam também disso. Por quê? Porque concorda com a mentalidade que o mundo tem. Você sabe como é que o mundo olha para você, meu irmão? Enquanto você disser que é crente, mesmo você dizendo assim, eu concordo com o que você está dizendo. Para o mundo, para as crenças que existem no mundo, você não faz parte desse grupo. Basta você falhar em uma pequena coisa, te apontarão como se você não fizesse parte deles. Você é tratado como um corpo estranho, em verdade você é. Você não pertence mais ali, porque a igreja são aqueles que foram chamados para fora. Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. A sua cultura é do céu, e a cultura do céu tem hora que ela se choca com a cultura do mundo, da terra. Porque toda vez que a cultura do mundo for pecaminosa, ela se choca com as coisas de Deus. Aleluia. E você tem que escolher com quem vai ter comunhão. Se você vai querer agradar todo mundo num discurso politicamente correto, ou se você vai querer agradar a Deus. Irmãos, nós estamos sendo afunilados neste momento. As coisas estão apertando de um lado, de outro, na política, na ciência, até mesmo na religiosidade, para que o crente tome uma posição, para que ele diga assim, eu fico com a Bíblia. Se tiver que abrir mão, seja lá do que for, eu abro, mas de Deus eu não abro mão, nem da sua palavra. Aleluia. Fique de pé, engrandecendo ao Senhor dessa noite.